trabalho, mudanças e oportunidades. 3 palavras-chave para o contexto do trabalho profissional. Quais seriam essas 3 palavras-chave que, na minha opinião, resumem ou dizem muito sobre o que virá pela frente em relação ao trabalho? Primeiro, aqui são as 3, já de cara: adaptação, criatividade e flexibilidade. Deixa eu te dizer, talvez você deve estar pensando, poxa vida, mas o que essa imagem tem a ver com o futuro do trabalho, né? O que isso tem a ver? Não sei se você já viu os filmes da Marvel, Sequência dos Vingadores, o América, Homem de Ferro, aquela coisa, eu gosto bastante. E quando eu estava pensando sobre essa questão, eu me lembrei muito da trajetória do que é posto nos filmes e também nos HQs. Não sei se vocês já viram o filme do Capitão América. Ele tem uma trajetória de adaptação tremenda, né? Principalmente depois ali do primeiro filme, quando... vou dar uns spoilers aqui, quem não viu vai ter que se coçar depois aí pra ver. Depois que o avião lá no final do filme cai, e aí ele cai no gelo, né? Fica congelado, 70 anos. Quando ele volta, tá 70 anos no futuro, vamos dizer assim, né? Ele estava na Segunda Guerra Mundial, e depois ele já aparece nos dias contemporâneos. E ele teve que se adaptar constantemente, né? Ele teve que ser bem flexível para não enlouquecer e, ao mesmo tempo, para continuar com a sua missão, né? Que é ajudar pessoas, que é proteger as pessoas. E ele teve que enfrentar grandes mudanças. E ele teve grandes oportunidades. A própria trajetória dele lá no início, quando ele era militar ainda, foi levada em consideração a questão da adaptação, né? Depois que ele vira o soldado, vamos dizer assim, o super soldado, ele começa a fazer aquelas campanhas nos campos de guerra, vê que o pessoal, eles não aceitavam bem ele enquanto liderança, né? Ele era o garoto propaganda lá do senador, que fazia as atividades eleitorais lá para se reeleger na Segunda Guerra, nos Estados Unidos. E aí ele começa a fazer aquela campanha, e somente depois que ele vai lá salvar aquela guarnição que estava feio o negócio lá pro lado deles, ele vai resgatar os colegas, e aí ele enfrenta lá um monte de soldado, e aí volta com o pessoal tudo. Somente aí, depois que ele começa a ganhar respeito da guarnição, e começa a ser olhado como um soldado, né? Como alguém que vale a pena confiar, e não somente um garoto propaganda do governo. E aí ele começa a enfrentar essas mudanças, começa a entender o papel dele, começa a entender a missão dele, começa a entender que ele precisa confiar nos outros, ele precisa de uma equipe, e assim indo, né? E veja, essa trajetória dele, do Rogers, né? Do meu ponto de vista, retrata a figura de muitos líderes, inclusive personagens reais, como Martin Luther King, como Mahatma Gandhi, por exemplo. O Jesus Cristo, o Jesus Cristo histórico, vamos dizer assim, né? Não a figura religiosa também, mas o histórico. Eles tiveram desafios, eles tiveram que usar a criatividade, tiveram que se adaptar, tiveram que ser flexíveis. Do meu ponto de vista, daqui em diante, o que o mercado de trabalho vai exigir serão esses tipos de mindset, de mentalidade, de comportamento por parte dos colaboradores, por parte dos funcionários, seja empresa privada, seja empresa pública. Adaptação, criatividade serão palavras-chave do futuro do trabalho. Hoje, né? Ontem eu estava assistindo o jornal e na reportagem dizia que já estamos lá com 14,4 milhões de pessoas desempregadas, né? E isso com certeza pode aumentar até o final do ano. Tem aquele picozinho ali de melhoria no final de novembro e dezembro, né? Pela questão do comércio no final do ano, mas mesmo assim o desemprego ainda é alto. E vendo as pesquisas em relação a taxa de empregabilidade, vamos dizer assim, né? O que eles mais falam, os recrutadores, os recursos humanos, é justamente de que hoje, que você se torne uma pessoa competitiva no mercado de trabalho, não precisa ser tu não deve ser mais somente um especialista na tua área. Deve ter uma capacidade multifacetária, operacional, intelectual. Tu deve exercer, muitas vezes, uma série de outras funções. Tu tem que ter outras habilidades. Isso, investir em aperfeiçoamento pessoal, em profissional, te possibilita ficar à frente de outras pessoas num nível de empregabilidade na carreira, né? Tudo bem, eu sou concursado nesse momento eu já tenho uma carreira estável nesse sentido,
mas o fato de você continuar se capacitando coloca ainda num nível de empregabilidade maior e também te coloca num patamar de percepção de autoridade, na medida em que os teus pares começam a te reconhecer como tal, né? Como alguém que está buscando sempre se desenvolver nesse sentido. E lembre-se sempre, as pessoas gostam sempre de estar na volta de pessoas positivas, na volta de pessoas que as levam para frente. É um mecanismo psicológico comportamental humano, tá? De sobrevivência. Estarmos juntos de pessoas que consideramos em algum aspecto forte, que possam nos proteger em algum aspecto. Mesmo que isso não seja verbalizado no inconsciente das pessoas, a gente sempre busca âncoras nesse sentido, né? Âncoras em pessoas. Sejam âncoras emocionais, sejam âncoras comportamentais, através de algum exemplo específico, através de um resultado específico. A gente está sempre buscando esses elementos no nosso dia a dia, até nas relações de trabalho, né? Alguém que a gente vai confiar em alguma pessoa especificamente por quê, né? Nesse sentido, psicológico. Isso vem desde a pré-história, tá? Não é uma falácia contemporânea. Isso vem desde a pré-história, desde quando a gente vivia em tribos e tudo mais. Aqueles que tinham uma expertise maior de experiência, de caça, de sobrevivência, de adaptação, era mais forte nesse sentido. Sempre agregava pessoas num número maior na sua volta, né? Sejam homens, sejam mulheres, não importa, enfim.